Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, começando mais um Desenho de Notícias, comigo, Fausto Oliveira. O Desenho de Notícias é o serviço diário da Revolução Industrial Brasileira, tanto no YouTube quanto no Instagram, pelo IGTV, de comentários críticos a respeito do que sai no noticiário de economia do Brasil. Antes de começar o comentário, eu queria pedir para você, se puder, se achar legal, se quiser apoiar o trabalho, se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like, deixar o seu joinha. Isso faz a maior diferença para o YouTube colocar o vídeo mais para cima nas buscas e eu, enfim, conseguir chegar com essa mensagem em mais pessoas. Então, se você quer apoiar, é joinha e se inscrever e divulgar para os amigos. Obrigado, te agradeço de antemão. Vamos ao assunto de hoje. Você já deve ter ouvido falar, porque é muito martelado na imprensa brasileira, por cabeças como Ricardo Amorim, Marcos Lisboa e outras brilhantes inteligências da economia brasileira, que o Brasil é uma economia muito fechada e que nós teríamos que parar de proteger, né, o produto nacional, exigir conteúdo local para as compras governamentais, não fazer compras governamentais com preferência para produtos nacionais, porque isso são políticas ultrapassadas e não levam a lugar nenhum, só atrasam e trazem ineficiência para o sistema nacional, etc, etc, etc. E encarecem, não sei mais o que. Muito bem. Esse pessoal, que também é muito amigo do governo dos Estados Unidos, acham os Estados Unidos um país excelente, deve estar hoje batendo cabeça, porque a notícia que eu vou comentar é justamente a de que o presidente Joe Biden vai cumprir a promessa de campanha, que aqui você não deve ter sabido, porque na imprensa brasileira esse tipo de coisa não se fala, né? E vai cumprir a promessa e fazer um belo programa chamado Buy American, ou seja, compre americano, ou seja, compre produto nacional, comprar produtos nacionais. O governo dos Estados Unidos, essa é a notícia, reiniciará, porque isso não é novidade nenhuma, um grande programa de compras públicas, compras governamentais das indústrias americanas para movimentar a economia interna e fazer a proteção do emprego industrial, que é o emprego de maior qualidade e mais encadeamento produtivo, dentro do território nacional. Ora, para quem acompanha as coisas como elas são, né, eu e todos os meus amigos aí desenvolvimentistas, críticos do neoliberalismo, nós sabemos que já é assim há muitos anos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde 1933, instituíram o chamado Buy American Act. Ou seja, lá eles chamam a lei, um projeto de lei, chamam de Act, né, ato. Então eles instauraram lá em 1933 o ato de compra governamental, compra pública do produto americano por preferência, com óbvias intenções de estimular a industrialização nacional, prosseguir a industrialização nacional e, com isso, obter os benefícios de, afinal de contas, desenvolver o país. Tá? Isso lá como resposta à crise de 1929, que foi uma crise financeira. E aí a economia real precisou reagir a partir do Estado. Disso decorre toda a visão macroeconômica de que os investimentos públicos são direcionadores do investimento privado, que foi comprovada vez atrás de vez ao longo da história. Disso decorre a necessidade, a comprovação da necessidade de ação pública junto à sociedade para desenvolver o país e uma série de outras coisas que os Estados Unidos fizeram sempre muito bem. O que o Joe Biden anunciou que vai fazer agora nada mais é do que uma sequência de toda essa história de preferência do equipamento nacional, preferência da tecnologia nacional, de uso de compra pública como mecanismo de financiamento à indústria local, à sofisticação tecnológica, à inovação dentro do país, tá? Então tudo isso sempre foi uma verdade, sempre foi utilizado com diferentes expressões. Aqui e ali isso adquiriu diferentes expressões, mas sempre vem sendo utilizado nos Estados Unidos. Logicamente, também parte dos Estados Unidos uma recomendação muito forte, principalmente nos últimos 40 anos, ao restante do mundo para não fazer o que eles fazem. E aí entramos na lógica do famoso chute na escada, né? O livro do Ha-Joon Chang, né, que você deve conhecer como o livro do Ha-Joon Chang, Chutando a Escada, mas que na realidade é uma expressão lá do século XIX do Friedrich List, o alemão que era um cara que entendia os mecanismos de industrialização diferentemente daqueles, né, do liberalismo. Basicamente, chutar a escada é você subiu por uma escada e desenvolveu o seu país, recomende aos demais que façam o contrário do que você fez. Chute a escada deles. Essa recomendação, que muito enfatizada pelos poderes centrais, Estados Unidos e Inglaterra, nos últimos 40 anos,
é abrir nossas economias, não fazer compras públicas, não fazer investimentos públicos, não incentivar a industrialização nacional. Tudo isso são chutes na escada que eles dão para que nós não nos desenvolvamos. É explícito e claro, tanto como eu estou dizendo, é isso. E aqui no Brasil nós compramos essas pseudo-verdades, né, vendidas como ciência. A gente compra, a gente ouve Ricardo Amorim e acha razoável, a gente ouve Marcos Lisboa e acha razoável. Quando eles dizem que nós somos uma economia muito fechada, que sempre protegemos as nossas indústrias, nunca tivemos bom resultado. Tem toda uma novela de crítica aí que nem vai dar tempo de fazer aqui. Afinal de contas, o Desenho de Notícias é para fazer comentários críticos sobre o que sai na imprensa. Mas, tendo dito tudo isso, mostrando, portanto, a hipocrisia da compreensão brasileira em relação aos instrumentos de desenvolvimento que nós não usamos e que o mundo capitalista usa com fartura, né? Eu queria trazer o paralelo, porque enquanto toda a imprensa hoje no mundo repercute o novo Buy American do governo Biden, no Brasil somos solapados com um artigo publicado por um tal de... vou dizer o nome, Cleveland Prates. É curioso como parece, tem até nome de cidade americana. O nome do sujeito é Cleveland Prates. Ele é consultor da Câmara dos Deputados. Esse sujeito simplesmente faz a crítica da nova lei de licitações, porque a nova lei de licitações do Brasil mantém o mecanismo de margens de preferência. E o que são as margens de preferência? É uma maneira que você basicamente estabelece assim, fica na lei que para privilegiar produto nacional, para privilegiar produto que seja de inovação tecnológica nacional, para privilegiar compras públicas locais, ou seja, tudo aquilo que o governo Biden vai fazer agora que os Estados Unidos faz há quase um século e que deu muito certo, aceita-se que o Estado pague um pouco a mais numa licitação. Isso é a margem de preferência. Então o sujeito coloca lá, bom, eu tenho um produto, ele vai custar 5, 10% a mais para o governo numa compra pública, mas ele é um produto nacional. Ao comprar aquele produto, eu estou gerando empregos no país, eu estou gerando pesquisa tecnológica no país, eu estou desenvolvendo o país. E o Estado, então, segundo a lei brasileira, aceita pagar um pouco mais na concorrência, mesmo que seja mais caro, portanto, e para que isso possa ser mantido. E aí um concorrente internacional perde a concorrência mesmo que ele apresente um preço mais barato, dentro desse limite, que em geral é até 20%, 25% do preço. Então essa ideia, e ele critica isso. Então, ao mesmo tempo que a gente está vendo o mundo revalorizando suas indústrias nacionais a partir de mecanismos tradicionais e altamente comprovados de sucesso, como, por exemplo, a compra pública preferencial, veja bem, vou dar o número aqui que apareceu no Valor Econômico. A contabilidade do governo dos Estados Unidos diz que em 2019 foram gastos pelo governo dos Estados Unidos 586 bilhões de dólares, só com compras nacionais, a maior parte delas industriais. 70% desse valor foi gasto só com departamentos de defesa. Tá? E aqui no Brasil, eu vou deixar as referências dos artigos aqui para vocês poderem fazer a comparação. O artigo aí do Cleveland Prates reclama que o Estado brasileiro pague um percentual a mais numa licitação para fazer aquilo que os Estados Unidos gastam horrores de dinheiro a mais, apenas para evitar que os estrangeiros vendam dentro do seu país coisas que os americanos sabem fazer, a fim de proteger a sociedade americana. Resultado desse imbróglio todo. Primeira coisa que eu queria dizer, eu nem sou a favor das margens de preferência, eu sou a favor mesmo do que faz os Estados Unidos, discricionariedade total. Compra pública tem que preferir produto nacional, ponto. A menos que não haja um produto nacional produzido localmente que atenda aos mínimos requisitos de qualidade, né, na oferta, a menos que não haja, você vai preferir o nacional. Discricionariedade total. Todos os países fazem isso. Por que no Brasil a gente tem que engolir esse tipo de pseudo-verdade, dizer que não, porque a concorrência vai fazer com que a empresa brasileira que perdeu agora porque o outro chegou com menor preço, daqui a 50 anos ela vai estar mais eficiente e finalmente vai ganhar uma licitação em bases iguais. Pelo amor de Deus, gente, ninguém faz isso no mundo. Né?
E segunda coisa, para complementar aqui o comentário contra esse viralatismo, né? Porque isso aqui é um viralatismo, colonialismo mental, né? De tentar nos fazer recusar voluntariamente a compra pública como mecanismo de estímulo, é colonialismo mental. Então, contra esse colonialismo mental, vou encerrar o Desenho de Notícias de hoje dizendo basicamente o seguinte: não existe contradição entre Estado e mercado. Não é por aí que o mundo deve ser lido. O mundo deve ser lido como uma grande disputa internacional por riquezas num sistema que está internacionalmente dividido a partir de quem produz determinadas coisas e quem produz determinadas outras. Estado e sociedade são, no fundo, uma coisa só. Portanto, a sociedade que pede que seu Estado lhe boicote, porque é isso que esse artigo do UOL, do Cleveland Prates, está fazendo, é uma sociedade esquizofrênica. É uma sociedade que, na realidade, pretende involuir, pretende andar para trás. É só isso realmente que se pode pensar. Porque, veja, tanto faz se você tem uma concorrência assim ou uma concorrência assado, se o preço a ser pago vai ser 5% mais caro ou 5% mais barato, porque o Estado e a sua sociedade devem trabalhar juntos em rumo ao desenvolvimento, rumo ao progresso, rumo à felicidade geral. Mas como vai haver felicidade geral se o próprio Estado estabelece regras em nome de princípios abstratos que jogam o seu empresariado para baixo, jogam, portanto, os trabalhadores para baixo, jogam, portanto, toda a renda nacional para fora do país? Que benefício social pode advir disto? Nenhum. Isso é apenas aquilo que nós convencionamos chamar na Revolução Industrial Brasileira, eu, Paulo Galo, outros, de autoimperialismo do Brasil, o qual precisa, logicamente, terminar com a máxima urgência. Bom, gente, obrigado. Esse foi o comentário do Desenho Notícias de hoje, segunda-feira, 25 de janeiro, quando o Buy American vai ser novamente retomado pelo novo governo e a gente vai ficar assistindo aqui o Brasil se debatendo com essas questões vazias em defesa de princípios abstratos que, no fundo, realmente só podem nos trazer o atraso enquanto os outros correm lá na nossa frente. Obrigado, até amanhã.